boa tarde. Dia 21 de junho. Dia 21 de junho. Inverno chegando. Te vejo, te ouço, check. Pensei em desativar comentários. Sabe como faz isso? Ou não. Posso ficar aqui, ó, nesse canto. Te vejo e te ouço. Já é. Vamos lá. Entendi, Ana. Valeu. Então vamos lá. Hoje é o nosso... Tá. Tinha chegado essa dica de desativar o comentário, mas acho que se eu ficar aqui, ó, não fica tão na minha cara. E vamos lá. Bem-vindos a mais um dia de live selvagem. Que a gente seja livre para chegar e para sair, para ficar, para correr. Lá vamos nós, então. Hoje a introdução está no meio da introdução. E é o seguinte: quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir, segundo qualquer um dos seguintes exemplos, representa ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se exclusivamente a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros. Entregando a própria criatividade para os outros. Escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhes esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus, ou dos seus deuses, ou de suas deusas. Essa sou eu, numa parte. Isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Envolver-se exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, um pai, uma mãe, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante da autoridade,
perder energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, ter medo de parar, ter medo de agir, contar até 3 repetidamente sem conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença não de uma era, nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e em qualquer lugar onde as mulheres se vejam aprisionadas, sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não somos feitas, não fomos feitas para ser franzinas, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em êxtase, tédio, já está na hora de a mulher selvática aflorar. Chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez. Chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez. Vou parar aqui, depois a gente continua essa introdução. E eu aqui, ó, no foninho. Uau, chegou a hora, de novo, porque essa frase pra mim é pá! Chegou a hora dessa gente bronzeada. Não, não é isso. Chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez. Vem, mulher selvática, te recebo, eis-me aqui. Chegou a hora, né? Já é hora. A hora é agora. A hora é agora. Então, bem-vindas, bem-vindos. Capítulo 4. O parceiro. A união com o outro. Tcharam. Um hino para o homem selvagem Manauí. Se as mulheres querem que os homens a conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Seguem-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Não há dúvida quanto ao fato de o homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Em lendas comuns entre os celtas, existem os famosos casais de deuses selvagens que se amam mutuamente. Eles muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são protetores da vida oculta e do mundo oculto.
Na mitologia da Babilônia, Inanna, a de coxas de cedro, chama seu amado, o arado do touro. Venha me cobrir com seu ardor. E mesmo nos tempos modernos, mesmo agora na região mais ao norte do meio-oeste, ainda se diz durante as tempestades que a mãe e o pai de Deus estão rolando da cama de molas, provocando trovão. Essa imagem. Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez desde o início dos tempos, incessantemente, aqueles que queriam ser seus parceiros não estão muito seguros de compreender a verdadeira natureza da mulher. O que realmente deseja a mulher? Essa é uma pergunta antiga, um enigma expressivo da natureza rebelde e misteriosa de todas as mulheres. E misteriosa que todas as mulheres possuem. Então vamos lá. Segue-se uma história que responde à questão antiquíssima acerca da natureza da mulher. Aqueles que se empenharam do modo demonstrado na história serão amantes e companheiros da mulher selvagem para sempre. A senhorita V.B. Washington me passou essa versão da lenda afro-americana chamada Manaui. Com vocês, a lenda Manaui. Manaui. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manaui tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manaui embora todas as vezes. Um dia... Gente, esse fone vou ter que interromper, que fica caindo. Vamos lá, voltando. Um dia, Manaui levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação. E o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra. E que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas porque elas lhe deram petiscos e sorriram, olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manaui não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali, ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manaui era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome. E o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso, ainda com carne, perto do caminho. E o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou, mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer até que todo o sabor desapareceu. O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido o nome das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era de noite. E as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez, o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manaui, quando no meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma torta. Bem, logo a torta já não existia mais e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças. Mas mais uma vez ele as havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs.
E dessa vez, as irmãs estavam se preparando para se casar. Ai, não, pensou o cachorrinho. Quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manauí imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena recém-morta no caminho, mas ignorou e saltou por cima dela. Por um instante pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes! Diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar! Gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e afinal mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo da Índia, mas o cãozinho não soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, cãozinho, eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre os dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu, meio mancando, meio correndo, pelo caminho até encontrar Manauí. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente. Ele se aproximou de Manauí, claudicante, mas feliz da vida. Manauí lavou os ferimentos do cãozinho e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauí correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalo. Quando Manauí chegou até o pai, com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manauí completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manauí conquistou duas das donzelas mais belas da região. E todos os quatro, as irmãs, Manauí e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Eu gosto disso, por muito tempo, não é para todo sempre. Por muito tempo. Cri-cra-cru, now this story is out. Cri-cra-cru, now this story is done. Essa saída, né, da história é tradicional no oeste da África. Ele foi ensinado para Clarice pela griot afro-americana Opalanga Pug. Cri-cra-cru, now this story is out. Cri-cra-cru, now this story is done. E assim termina a história de Manauí. E a gente vai continuar aqui nas observações, nas percepções, nas intuições, nos olhares. Ela começa com a natureza dual das mulheres. Com os contos folclóricos, assim como com os sonhos, podemos interpretar seu conteúdo em termos subjetivos, em que todos os símbolos retratam aspectos da psique de uma única pessoa. Mas também podemos compreendê-los em termos objetivos, na medida em que estejam associados a condições e relações do mundo exterior. Examinaremos aqui o conto de Manauí mais sob o aspecto do relacionamento entre uma mulher e seu parceiro, tendo em mente que muitas vezes, como é por fora, é por dentro. Examinaremos aqui o conto de Manauí mais sob o aspecto do relacionamento entre uma mulher e seu parceiro, tendo em mente que muitas vezes, como é por fora, é por dentro. Como é por dentro, é por fora. Dentro e fora, fora e dentro. A história decifra um segredo antiquíssimo das mulheres, que é o seguinte. Olá! Muito bom, né? Porque eu pausei, olhei o comentário nos insights.
é isso. É, os comentários, eles distraem, mas também, ao mesmo tempo, deixa vivo, né? Essa dentro e fora, fora e dentro. Então vamos lá, no segredo antiquíssimo das mulheres, que é o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. Embora pudéssemos, em termos etnológicos, encarar as duas mulheres na história como noivas numa cultura polígama, a partir de uma perspectiva arquetípica, essa história fala do mistério de duas poderosas forças femininas numa única mulher. A história de Manauí contém todos os fatos essenciais para a intimidade com a mulher selvagem. Manauí, através de seu cão fiel, adivinha os dois nomes, as duas naturezas do feminino. Ele não sairá vencedor a não ser que resolva o mistério. E precisa usar seu próprio self instintivo, self cão, para conseguir o que deseja. Insight, né? Quando eu leio isso, né, 2020, me chama a atenção essa questão de sair vencedor, né? Eu acho que eu sinto que a gente precisa mudar o dicionário, né? Não tem mais vencedor. Não sei se isso é possível, mas sinto que ele não sai da vencedora a não ser que resolva o mistério, né? Vencedor, conquistar uma mulher, fecha parênteses, ficamos, né? Continuamos a leitura. Qualquer que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres, um ser exterior e uma criatura interior. Um que habita o mundo terreno e outro que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vindo de muito longe e com frequência aparece e desaparece rapidamente. Embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. O esforço de compreender essa natureza dual das mulheres às vezes faz com que os homens, e até mesmo as próprias mulheres, fechem os olhos e bradem aos céus em busca de ajuda. O paradoxo da natureza gêmea das mulheres reside no fato de que quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro está mais quente. Quando um lado é menos apressado e mais rico em termos relacionais, o outro pode ser até certo ponto gélido. Muitas vezes um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o que. Um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas duas mulheres que são uma, são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. Milhares de formas. A força de ser dois. Eu descobri outro dia que a gente tem dois lados, gente, é muito legal isso. Ué, mas só tem o esquerdo e o direito? Não tem mais? A força de ser dois. Embora cada lado da natureza de uma mulher represente uma entidade separada, com funções diferentes e capacidade de discernimento, eles devem, à semelhança do cérebro, com seu corpus callosum, ter um conhecimento ou uma tradução um do outro e, portanto, funcionar como um todo, a integração. Se a mulher esconde um dos lados ou privilegia um dos lados em demasia, ela tem uma vida desequilibrada que não lhe permite acesso ao pleno poder. Isso não é bom. É necessário desenvolver os dois lados. Há muito que aprender acerca da força de ser dois, quando examinamos o símbolo dos gêmeos. Gente, a gente está dos signos gêmeos, né, junho? Que interessante. E o eclipse acontecendo agora. E a distração, vamos lá. Então há muito que aprender acerca da força de ser dois quando examinamos o símbolo dos gêmeos. No mundo inteiro, desde tempos remotos, considerou-se que os gêmeos fossem dotados de poderes sobrenaturais. Em algumas culturas, existe toda uma disciplina dedicada ao equilíbrio da natureza dos gêmeos.
pois eles são considerados como duas entidades que compartilham uma alma. Mesmo após a morte, os gêmeos recebem alimento, a atenção de conversas, presentes e sacrifícios. Continua. Ai, veio aqui. Meu olho veio aqui, ó. Tá. Mas disse, não, lê lá. Vou ler. Da mesma forma, a mulher tem enormes poderes quando os aspectos duais individuais são reconhecidos conscientemente e considerados como uma unidade, mantidos unidos em vez de separados. O poder de C2 é muito forte e nenhum dos lados deve ser negligenciado. Nenhum dos lados deve ser negligenciado. Eles precisam ser alimentados da mesma forma, pois juntos proporcionam ao indivíduo um poder excepcional. Ouvi uma vez uma história de um velho afro-americano no Centro-Sul. Ele surgiu de um beco quando eu me encontrava sentada em meio às pichações de um parque no centro da cidade. Algumas pessoas diriam que ele era maluco, pois falava com todos e com qualquer um. Ele arrastava os pés e mantinha um dedo em riste, como se quisesse verificar a direção do vento. Os cuentistas reconhecem que essas pessoas teriam sido tocadas pelos deuses. Nós as chamamos de El Bulto, a trouxa, porque eles carregam um certo tipo de mercadoria e a exibem para quem quiser olhar. Esse El Bulto, especialmente simpático, me deu uma história a respeito da transmissão ancestral. Ele intitulou a história de um pauzinho, dois pauzinhos. Esse é o costume dos antigos reis africanos, sussurrou. Na história, um velho está à morte e chama a família para perto de si. Ele dá um pauzinho curto e resistente a cada um dos seus muitos rebentes, esposas e parentes. Quebrem o pauzinho, determina ele. Com algum esforço, todos conseguem quebrar seus pauzinhos ao meio. É isso que acontece quando uma pessoa está só e sem ninguém. Ela pode ser É isso que acontece quando uma pessoa está só e sem ninguém. Ela pode ser quebrada com facilidade. Em seguida, o velho dá a cada parente mais um pauzinho. E é assim que eu gostaria que vocês vivessem depois que eu me for. Juntem seus pauzinhos em feixes de 2 ou 3. Agora partam esses feixes ao meio. Ninguém consegue quebrar os pauzinhos quando eles estão em feixes de 2 ou mais. O velho sorri. Temos força quando nos juntamos a outra pessoa. Quando estamos juntos, não podemos ser quebrados. Da mesma forma, quando os dois lados da natureza dual são mantidos juntos no consciente, eles têm um poder tremendo e não podem ser fragmentados. É essa a natureza da dualidade psíquica, das gêmeas, dos dois aspectos da personalidade feminina. Sozinho, o self mais civilizado vive bem, mas sente uma certa solidão. Sozinho, o self selvagem também vive bem, mas anseia pelo relacionamento com o outro. A perda dos poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas duas naturezas e a simulação de que uma delas não mais exista. Essa história pode ser interpretada como um relato sobre a dualidade masculina, assim como sobre a feminina. O homem manauí tem sua própria natureza dual, o lado humano e o lado cachorro. Sua natureza humana, embora simpática e carinhosa, não lhe basta para ter sucesso na corte. É sua natureza canina, seu lado instintivo, que tem a capacidade de se esgueirar até perto das mulheres selvagens e, com sua audição aguçada, ouvir seus nomes. É o self-cão que aprende a superar as seduções superficiais e a reter os conhecimentos mais importantes. Superar as seduções superficiais e reter os conhecimentos mais importantes.
Já que Manauí é o próprio homem natural ligado ao selvagem, ele tem uma sintonia com a mulher selvagem e sente atração por ela. Entre aquela tribo de homens amontoados na psique da mulher, cujos membros são chamados pelos junguianos de ânimos, existe também uma atitude semelhante à de Manauí, que procura e reivindica a dualidade da mulher, que a considera valiosa, acessível e desejável, em vez de diabólica, feia e desprezível. Manauí, quer esteja no mundo interior, quer no mundo exterior, representa um amante novo, mas cheio de fé, cujo desejo principal é o de identificar e compreender o luminoso duplo da natureza feminina. Considerar a dualidade da mulher valiosa, acessível e desejável. O poder do nome. Dar o nome a uma força, uma criatura, uma pessoa ou a um objeto tem algumas conotações. Nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu significado mágico ou auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. E o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial do nome, e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o alvite ou prejudique, e assim para que a autoridade espiritual de cada pessoa, de cada um, possa se desenvolver até suas proporções plenas. Nos contos de fadas e lendas populares existem diversos outros aspectos relacionados ao nome, e estes estão em atividade no conto de Manauí. Embora haja alguns contos nos quais o protagonista procura pelo nome de uma força malévola a fim de exercer poder sobre ela, é ainda mais comum que a procura pelo nome tenha como objetivo invocar aquela força ou aquela pessoa, chamá-la para que se aproxime e entrar num relacionamento com essa pessoa. Esse último é o caso na história de Manauí. Ele viaja de um lado para o outro sem parar, no esforço sincero de atrair o poder das duas para perto de si. Ele está interessado em descobrir seus nomes, não para se apoderar do poder delas, mas sim para conquistar um poder pessoal igual ao delas. Conhecer os nomes representa adquirir uma consciência acerca da natureza dual e retê-la. Por mais que desejemos, e mesmo recorrendo ao nosso próprio poder, é impossível ter um relacionamento em profundidade sem o conhecimento dos nomes. A adivinhação dos nomes da natureza dual das duas irmãs é uma tarefa, a princípio, tão difícil para as mulheres quanto para os homens. No entanto, não é necessário que haja grande angústia no que lhe diz respeito. Se estivermos interessadas em descobrir os nomes, estaremos, então, no caminho certo. E quais são os nomes exatos dessas duas irmãs simbólicas na psique da mulher? É claro que os nomes das dualidades variam de uma pessoa para outra, mas eles costumam representar opostos de alguma espécie. Como grande parte do mundo natural, eles de início podem parecer tão imensos a ponto de não apresentarem padrão ou repetição. No entanto, a observação cuidadosa da natureza dual, as perguntas que lhe fazemos e a atenção às suas respostas, logo revelarão um modelo geral, um modelo que é imenso, a bem da verdade, mas que tem uma estabilidade como as das ondas que chegam e recuam. Suas marés altas e baixas são previsíveis. Suas correntes profundas podem ser mapeadas. No terreno das adivinhações dos nomes, dizer o nome de uma pessoa representa fazer um desejo por elas ou abençoá-las cada vez que seu nome é pronunciado. Identificamos esses dois temperamentos em nós mesmas a fim de nos vincularmos a eles. Quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher, não importando as personalidades dos aspectos. Quando nomeamos,
quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher, não importando as personalidades dos aspectos opostos. Essa identificação e esse vínculo, são chamados, em termos humanos, de amor a si mesmo. Quando ele ocorre entre dois indivíduos, é chamado de amor pelo outro. Manauí insiste em tentar adivinhar, mas não consegue descobrir o nome das gêmeas, apenas com sua natureza comum. Seu self-cão age em seu benefício. Na história, o pai das gêmeas age como um guardião do par místico. Ele simboliza uma característica intrapsíquica real que garante a integridade de coisas que ficam juntas e que não são separadas. É ele que testa o valor, a correção do pretendente. Ter um guardião desse tipo é bom para as mulheres. Nesse sentido, seria possível dizer que uma psique saudável testa novos elementos que se apresentem para nela se inserir. Que a psique tem sua própria integridade, um processo de triagem. Uma psique saudável que contenha um guardião paternal não aceita simplesmente qualquer pensamento. Não aceita simplesmente qualquer pessoa, atitude. Apenas aquelas que são sensíveis ou que se esforçam para sê-la. O pai das duas irmãs diz: espere aí. Enquanto você não me convencer de estar interessado em ter conhecimento profundo da essência verdadeira, seus verdadeiros nomes, não poderá ter minhas filhas. O pai está querendo dizer que não se pode alcançar o conhecimento dos mistérios das mulheres sem grande esforço. É preciso antes trabalhar. É preciso persistir no estudo da questão. É preciso que você se descubra cada vez mais próximos da verdade real desse enigma da alma feminina. Muito interessante ler isso antes de descer para fazer a leitura. Minha filha falou: mãe, por que seu nome é Bárbara? Nomear. A natureza tenaz do cachorro. Os cães são os mágicos do universo. Com sua simples presença, eles transformam o mau humor em sorrisos. As pessoas tristes em pessoas menos tristes. Eles geram relacionamentos. O cãozinho gosta das irmãs porque elas o alimentam e sorriem para ele. O feminino místico compreende e aceita prontamente a natureza instintiva do cachorro. Os cães representam, entre outras coisas, aquele ou aquela que ama do fundo do coração, com espontaneidade e perseverança, que perdoa sem esforço, que consegue correr muito e lutar, se necessário, até a morte. O cão é semelhante ao lobo, só um pouco mais civilizado. Embora, como vemos no resto da história, não tanto assim. Esse cãozinho, em sua função psicopômpica, é a psique instintiva. Ele ouve e vê de modo diferente do ser humano. Ele se transporta a níveis em que o ego sozinho jamais chegaria a pensar. Ele ouve palavras e instruções que o ego não consegue ouvir. E ele segue o que ouve. O cão ouve fora da faixa de audição humana. Esse aspecto mediúnico da psique instintiva capta pela intuição a atividade profunda, a música profunda e os profundos mistérios da psique feminina. E essa natureza que tem a capacidade de compreender a natureza selvagem nas mulheres.
A sedução furtiva dos apetites. Não é por acaso que homens e mulheres se esforçam para descobrir o lado mais profundo da sua natureza. E, no entanto, têm sua atenção desviada por inúmeras razões. Em sua maioria, prazeres de diversos tipos. Alguns tornam-se dependentes dessas preferências e ficam para sempre enredados nelas, sem conseguir jamais continuar seu trabalho. O cãozinho, a princípio, também é distraído pelo seu apetite. Os apetites são muitas vezes forajidos, pequenos encantadores, ladrões dedicados ao roubo do tempo e da libido, do seu tempo e da sua libido. Jung observou que é preciso impor algum controle aos apetites humanos. Senão, como podemos ver, iremos parar a cada osso que apareça na estrada, a cada torta esfriando numa tora. Ai, ai, ai. Eu vou pular porque é isso. O olho vai e eu estou seguindo esse olhar, escuta, ouvido. Deixa eu ver. Uhul! Na história, o cachorro volta correndo até a choupana das irmãs. Ouve novamente seus nomes e sai a toda velocidade mais uma vez. Esse cão tem um instinto certo para tentar e insistir em tentar. No entanto, ai, 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 lá está a torta de laranjas que o distrai, ele se esquece dos nomes. Ai, 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 os ossos, ai, ai, ai. Esses apetites que dominam a criatura e voltam a afastá-la da sua tarefa, né? E embora sua pança esteja satisfeita, o trabalho da alma não foi cumprido. Começamos a compreender que esse processo de nos mantermos conscientes, em especial de não ceder a apetites perturbadores, enquanto tentamos realizar a conexão psíquica, é longo e que é difícil manter a fidelidade a ele. Vemos o astuto cãozinho dando o máximo de si. Mesmo assim, é longo o caminho, desde o inconsciente profundo dos arquétipos até a mente consciente. É demorado o mergulho até os nomes lá no fundo e demorada a volta até a superfície. Manter o conhecimento no consciente é difícil quando há armadilhas ao longo do caminho. A torta de laranjas e o osso representam seduções perturbadoras que são deliciosas a seu modo. Em outras palavras, existem elementos na psique de todo mundo que são traiçoeiros, trapaceiros e maravilhosos. Esses elementos são inimigos da conscientização. Eles vicejam por manter tudo oculto e excitante. Às vezes é difícil nos lembrarmos de que estamos aguardando a alegria da luz. Às vezes é difícil nos lembrarmos que estamos aguardando a alegria da luz. O cãozinho é quem traz a luz. Ele está tentando criar um vínculo consciente com a mística natureza dual. Alguma coisa tenta impedi-lo de cumprir essa missão, alguma coisa que não é visível, mas que sem a menor dúvida é quem coloca ossos no caminho e arranja as tortas. Sem dúvida deve ser o estranho sinistro, outra versão do predador natural da psique que se opõe à consciência. Em virtude da ocorrência natural desse oponente na psique das pessoas, até mesmo a mente mais saudável é suscetível a se desnortear. A lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas, no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência. A lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas, no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência. Me lembrei de uma coisa, parênteses para compartilhar, que veio muito forte, que muitos, eu não sei, né, quem está aqui, quem não está aqui, mas muitos daqui me conhecem. E
quando eu tinha 17 anos, eu fui atropelada por uma lancha e tive traumatismo e afundamento de crânio. E eu me lembro na volta, né, depois da operação, né, no tratamento, eu encontrei uma bruxona. Tinha 17 anos, uma casinha assim de bruxa mesmo, e ela me atendeu com cristais, massagem. Ali começou meu vício pelo esse autocuidado de massagens e cristais. E ela me passou um exercício que era de eu me olhar no espelho e repetir meu nome. Eu, Bárbara Macedo Soares de Araújo. Estou viva, sou plena. Agora eu não me lembro dessa parte, mas eu lembro disso, de reafirmar o meu nome e reafirmar estou viva. Como se fosse um mantra diário. Eu fazia isso ao acordar e ao dormir. E ela pediu para eu também escrevi, ela pediu para eu escrever: viver é meu deleite. Isso me veio muito forte, assim. Agora, né? Viver é meu deleite. Quando eu olho ao redor, né, quantas milhares de gente morrendo, né? As crianças indígenas morrendo, tantas perdas, tantas mortes nessa passagem. Viver é meu deleite, que a gente possa honrar essa vida agora, aqui, que é o que a gente tem. Um mantra nessa travessia em que a gente está. A conquista da ferocidade. Deixa eu ver que oração. Tá, dá. Tem a mulher interior que precisa ser lido. Mas vamos lá para a conquista da ferocidade. O cãozinho aprende os nomes das mulheres outra vez e volta correndo para o seu dono. Ele ignora o petisco no meio da estrada e o aroma apetitoso que vem do mato. Ops. Nesse ponto, vemos o despertar da consciência da psique. A psique instintiva aprendeu a se controlar, a fixar prioridades e a concentrar a atenção. Ela se recusa a ser distraída. Agora está determinada. No entanto, de repente, um ser sombrio vindo do nada salta sobre o cãozinho. O estranho sinistro sacode o cachorro aos gritos. Diga-me os nomes das moças para que elas sejam minhas. O estranho sinistro não se importa com a dualidade ou com as nuances sutis da psique. Para ele, o feminino é objeto a ser conquistado, nada mais. O estranho sinistro pode ser encarado como uma pessoa verdadeira no mundo exterior ou por um complexo negativo interno. Não importa qual seja a apresentação, o efeito devastador é o mesmo. Dentro ou fora, o efeito devastador é o mesmo. Dessa vez, porém, o cachorro entra numa luta desenfreada. Seja a pessoa do sexo masculino, seja do feminino, isso pode ocorrer na vida objetiva quando um incidente, um lapso, algum acontecimento estranho de qualquer natureza surge de repente e tenta nos fazer esquecer quem nós somos. Há sempre algo na psique que procura nos privar dos nomes. Também no mundo objetivo existem muitos ladrões de nomes. Na história, o cãozinho luta como se disso dependesse sua própria vida. O cãozinho luta para guardar os nomes, superando assim seus repetitivos dos escorregões no inconsciente. Terminada a batalha, ele não perdeu os nomes, pois era exatamente esse o motivo da briga, ter o conhecimento do feminino selvagem. Quem quer que possua esse conhecimento tem um poder equivalente ao da própria mulher. O cão lutou para transmitir esse poder ao homem digno, Manauí. Ele lutou para manter afastado desse poder um aspecto da natureza humana primitiva que o usaria indevidamente. A transmissão do poder às mãos certas é tão importante quanto a descoberta dos nomes. O cão heróico passa os nomes a Manauí, que os apresenta aos pais das moças. Elas já estão prontas. Guarde os nomes são tudo. Ai. A mulher interior. Chegamos ao último insight. Insight, análise,
pesquisa, observação. Às vezes, as mulheres ficam cansadas e irritadas à espera de que seus parceiros as compreendam. Ai, por que eles não conseguem saber o que eu penso, o que eu quero? Elas ficam exaustas de fazer essa pergunta. No entanto, existe uma solução para esse dilema, uma solução prática e eficaz. Se a mulher quiser que seu parceiro tenha esse tipo de receptividade, ela lhe revelará o segredo da dualidade da mulher. Ela lhe falará sobre a mulher interior, aquela que somada a ela mesma formará duas. Isso ela consegue ao ensinar seu parceiro a fazer duas perguntas de uma simplicidade enganosa que farão com que ela se sinta vista, ouvida e conhecida. A primeira pergunta é a seguinte: o que você quer? Quase todo mundo faz alguma versão dessa pergunta, mas de forma automática. Existe, porém, uma pergunta ainda mais essencial. O que deseja o seu self mais profundo? Quando se ignora a natureza dual da mulher e se julga a mulher pelo que ela aparenta ser, pode-se vir a ter uma grande surpresa. Pois quando a natureza primitiva da mulher emerge das profundezas e começa a se afirmar, é frequente que ela tenha interesses, sentimentos, ideias muito diferentes dos que manifestava antes. Para tecer um relacionamento seguro, a mulher também fará as mesmas perguntas ao parceiro. Como mulheres, aprendemos a reunir as forças dos dois lados da nossa natureza e da dos outros também. A partir da informação que recebemos reciprocamente dos dois lados, podemos determinar com clareza o que é mais valorizado e como reagir de acordo com isso. Quando a mulher consulta sua própria natureza dual, ela está cumprindo o processo de olhar, examinar e sondar. Olhar, examinar e sondar o material que está para além do consciente, sendo, portanto, muitas vezes surpreendente no seu conteúdo e no seu tratamento e quase sempre de imenso valor. Para amar uma mulher, o parceiro deve também amar sua natureza primitiva. Se a mulher aceitar um companheiro que não possa amar ou que não ame esse seu outro lado, ela sem dúvida acabará arrasada sob algum aspecto e deixada a vaguear cambaleante em desmazelo. Portanto, os homens, tanto quanto as mulheres, devem identificar suas naturezas duais. Tchan, 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 tchan. O amante mais querido, o pai mais valorizado, o amigo ou homem selvagem mais valioso é aquele que deseja aprender. Quem não se delicia com o aprendizado, quem não é atraído por novas ideias ou experiências, não conseguirá passar do marco de estrada junto ao qual está descansando agora. Olha isso, que pérola! Quem não se delicia com o aprendizado, quem não é atraído por novas ideias ou experiências, não conseguirá passar do marco de estrada junto ao qual está descansando agora. Se existe uma força que alimenta a raiz da dor, ela é a recusa a aprender além do momento presente. Sabemos que a criatura homem selvagem está à procura da sua própria mulher terrena. Com medo ou não, é um ato de profundo amor o de se permitir ser perturbado pela alma primitiva dos outros. No mundo em que os seres humanos têm tanto medo da perda, existe um excesso de muralhas protetoras, camadas, contra o mergulho na luminosidade de outra alma humana. A tarefa primitiva do homem consiste em descobrir os nomes verdadeiros da mulher. Não em usar indevidamente esse conhecimento para ganhar controle sobre ela, mas sim para captar e compreender a substância luminosa de que ela é feita, para deixar que ela o inunde, o surpreenda, o espante e até mesmo o assuste. Também para ficar com ela, para entoar seus nomes para ela. Com isso, os olhos dela brilharão, assim como os dele.
No entanto, para que não descansemos antes da hora, há ainda um outro aspecto da identificação da dualidade, um aspecto ainda mais apavorante, porém essencial a todos os amantes. Enquanto um lado da natureza dual da mulher pode ser chamada de vida, a irmã gêmea da vida é uma força chamada morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Se aprendermos a identificar as dualidades, acabaremos dando de cara com a caveira descarnada da natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar essa visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. Na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. Vou repetir para aprender. Para que não descansemos antes da hora. Olha o spoiler, tá? Para que não descansemos antes da hora. Ainda há um outro aspecto da identificação da dualidade, um aspecto ainda mais apavorante, porém essencial a todos os amantes. Enquanto um lado da natureza dual da mulher pode ser chamada de vida, a irmã gêmea da vida é uma força chamada morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Se aprendemos a identificar as dualidades, acabaremos dando de cara com a caveira descarnada da natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. Por isso, apresento-lhes agora a mulher esqueleto. Já quero a mulher esqueleto. Não, calma. Não sei se vai ser essa a próxima, se vai ser a mulher esqueleto, mas é isso. Enquanto eu tava como é que estamos de tempo? Ó, nesse ciclo de 3 em 3 minutos. É muito interessante esses acasos, que não são acasos. Antes da mulher esqueleto me veio uma imagem, né? Não sei se vocês também são povoadas por imagens de homens, né? A gente tem essa questão de que chegam muitas as imagens de homens, contadas por homens. Então, na Odisseia de Homero tem a imagem do Ulisses, né? Passando pelas sereias. E muito forte, porque quando falou, né? Dizem que só os heróis conseguem suportar essa visão. Me veio Ulisses, que é o grande herói grego. E aí, na hora, eu pensei, puxa... Isso enquanto eu estava lendo, né? Vem a imagem, e aí o foco é a leitura. Então a imagem vai se desfazendo, mas ela voltou. Que é isso, né? Ele tá... Então tem os escravos, né? Então ele pede para todo mundo encerar os ouvidos e tal, para ninguém escutar o canto da sereia, amarra. E aí, então tá todo mundo com cera no ouvido, remando, e Ulisses amarrado no mastro, né? Amarrado para escutar o canto das sereias, que são esses esqueletos. E aí eles conseguem passar pela essa imagem da morte, porque Ulisses berra, né? Para ser, me solta, eu quero ir, quero ir, quero ir. Mas tá todo mundo sem escuta. Então, finalizaremos ativando nosso ouvido para essa escuta e essa sensação. E seguimos nessa travessia selvagem. Agradeço. E seguimos, cuidemo-nos.